Você sabe como aplicar a margem de lucro? Vários empreendedores aí têm mandado mensagens para mim para falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí eu resolvi explicar então, além da margem de lucro, qual o percentual aí que nós já falamos várias vezes, como que se aplica isso? Que as duas coisas estão bem linkadas, né? Primeiro, eu vou falar sobre um case. Eu comentei que várias pessoas têm me procurado, mas eu fui lá no meu material, entrei em contato aí com a pessoa e resolvi utilizar esse formato como um case para explicar como que você deve pensar, porque são dúvidas muito comuns e recorrentes, né? Então, o que acontece? Ele trabalha, a esposa trabalha junto, tem 2 ajudantes, são em 4 pessoas. Ele me comentou ali que está difícil de colocar a margem, não está fácil assim de entender aonde que ele vai colocar a margem. Ele me comentou que tem colocado a margem em cima das horas de trabalho. É uma empresa que tanto produz para venda quanto faz prestação de serviço. E ele me passou que tem uma certa dificuldade porque o bolso dele também está misturado com o bolso da empresa. Ele contratou um profissional ali para ajudar a dar uma alavancada na empresa dele. O profissional até estava produzindo, mas teve que dispensar. Não deu para chegar ali o valor do salário começou a fazer diferença, né? E ele ficou um pouco assustado. Ele também é uma pessoa bem organizada na forma de vender os seus negócios. Entende um pouco ali sobre preços, né? Sobre descontos, tem um formato de venda, vende por cartão de crédito também. Até aí ele está bem organizado. Mas como é que a gente faz então? Se eu tenho lá, como o caso dele lá, tenho a esposa, né? Opa, fazer um desenho aqui, sempre bom para ilustrar. A esposa, ele e mais 2 ajudantes ainda. Como é que eu vou fazer isso aqui? Fazendo prestação de serviço ou também colocando o preço em cima do produto, você vai ver que não faz muita diferença ali do negócio, a não ser a margem que você vai estabelecer, e aí tem alguns motivos. Mas o que eu vou explicar aqui vai ser uma forma de mudar tudo isso daqui, resolver muitos problemas e se entender como é que se faz. Este aqui é o puro, assim, empreendedor, é um empreendedor nato, né? Aquele cara que já manja, ele manja muito da profissão dele, sai fazendo, então, para trabalhar, não tenho dúvidas que é como muita gente, bota a mão na massa e coloca para acontecer. Mas aí a empresa não cresce, tem algumas dificuldades, parece que não sobra dinheiro, e na verdade não sobra dinheiro. Por que que isso acontece, né? O que a gente tem que fazer? O que aconteceu? Quando começou a empreender, teve uma grande ideia. E essa ideia, na verdade, foi posta em prática. Foi fazendo e está acontecendo ali. Só que agora chegou num nível que precisa passar para a próxima ideia. E não precisa demorar muito, não. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar maior. Temos que pensar grande. Porque se a gente pensa pequeno, não tem como crescer. Isso daqui é uma estrutura pensada de não crescimento. Ou seja, somente de executar o trabalho. Agora vamos fazer um planejamento de como que tem que fazer então, mesmo sendo pequeno. E olha como é que vai mudar tudo. Então, nesse caso aqui, assim, sobra muito pouco dinheiro, não tem dívidas, mas dinheiro mesmo não sobra, o bolso está misturado com o da empresa, né? Claro que se você não consegue nem tirar um salário para você, você tem que utilizar às vezes, como é que você vai sobreviver, né? E ele também tem uma outra coisa, ele trabalha lá, o imóvel dele é próprio, onde ele está fazendo tudo isso. Então, está tentando levar ali. Mas como é que nós vamos fazer essa empresa crescer? E como é que nós vamos acrescentar a margem de lucro lá? Nós chegamos ao percentual lá, conversamos, e o percentual ali estipulado para ele é 20%, né? Para a venda de produtos. No caso de serviço, pode chegar a 30%. Mas como é que nós aplicamos isso dentro do negócio? Primeiro, vamos pensar nisso aqui, ó. Isso aqui é uma fábrica, tá, gente? Estrutura. Nós temos que estruturar. Nós temos que entender. Se nós fôssemos projetar uma empresa igualzinha a ele, chamar ele lá para conversar, inclusive, ele deve estar assistindo esse vídeo aí. Como que nós projetaríamos uma empresa? Pedíssemos a ajuda dele que já conhece. O que teria que ter nessa empresa lá para ela funcionar? Vamos esquecer esse formato que ele iniciou. O ideal seria começar por um organograma. Então, vamos pensar aqui, ó.
ferramentas de administração. Pode parecer besteirinha isso aqui, mas você vai ver o quanto que é importante. Então, o que nós tínhamos que estabelecer primeiro ali? Quantas pessoas são necessárias para ter uma produção dentro da empresa? Nesse caso, nós falamos lá de um profissional que ajudou a aumentar a produtividade significativamente. Por quê? Porque ele trabalha a esposa e mais 2 ajudantes. Bom, alguém tem que gerenciar essa empresa. Isso aqui são as funções da empresa que nós vamos colocar. Então, aconselho você a fazer isso. Faz um quadradinho lá. Quem vai ser o gerente da empresa aqui? Ó? Alguém gerencia essa empresa. Todo lugar alguém é o cabeça, né? Aí no caso dele, vamos colocar a esposa aqui no departamento, vamos dizer aqui, financeiro. Né? Aí nós temos outra parte aqui, ó, produção. E aí nós temos aqui montagem, o carregamento, os ajudantes, né? Vamos colocar aqui uma montagem. Vamos dizer que nós estivéssemos lá fazendo uma empresa. Você, mas você só arrumou eles. Esse profissional aqui vai fazer o quê? Ele vai gerenciar um grupo de pessoas para dar uma direção. O grupo de pessoas tem que comportar uma gerência, né? Porque nós estamos planejando uma empresa para o futuro. Então, ela vai ter uma produção, um produtor e 2 montadores. Será que já resolve para bancar todo esse custo dessa empresa aqui, com mais o financeiro? Então, são 4 pessoas. Bom, se sim, vamos dizer que sim, né? Hipoteticamente, que uma pessoa, claro que na prática, ao meu ver, seriam 2 pessoas, né? Para a produção. Aqui, ó. 2 na produção. Aqui já tem 2 na montagem. 1 para o financeiro e 1 para a gerência. Feito isso daqui, para essa empresa estar funcionando, que digamos que nós fôssemos abrir essa empresa, quanto ganha esse gerente ali para essa estrutura aqui? Se nós fôssemos contratar um gerente que entenda de como tocar isso aqui. Então ele vai custar lá, sei lá, vou colocar aqui um valor, R$3.000, tá, de salário. Quanto que custa uma pessoa para fazer o financeiro da empresa? Vai custar R$2.000. Quanto que custa essa pessoa de produção? 2 pessoas, né? Vamos dizer aqui, ó, que custa R$1.500 cada uma. Então, vai custar R$3.000. Quanto custa esses 2 montadores? Custa R$1.200 cada um. Então, quanto custa lá? R$2.400. O que a gente acabou de fazer? Uma estrutura de uma empresa. Imagine que você vai abrir, não vai estar lá, ela tem que acontecer sozinho e vai fazer tudo certo. Você montou uma estrutura para funcionar e colocou o custo, colocou os cargos. Isso aqui é muito importante, a hierarquia, o que cada um vai fazer. Quanto que custa isso daqui, esse negócio? Feito todos esses custos aqui de contratação, claro que se um salário que você paga lá para esse gerente é R$3.000, ele não custa R$3.000, né? Eu vou te dar mais ou menos, se fosse uma empresa do Simples, aí você pode colocar uns 68% em cima. Mas não é bem isso que nós vamos explorar aqui. Então, vamos dizer que este aqui é o custo, né, de pessoal. Significa o quê? Que o dono da empresa, lá, se ele trabalha aqui como gerente, isso aqui é o salário dele, isso aqui é o prolabore dele. Então, essa empresa funcionando, isso aqui é o prolabore dele. Se a esposa dele, que trabalha no financeiro, a gente tem que tratar ela de maneira profissional. Quanto custa o salário? Então, esse é o prolabore dela, se ela é sócia. Isso aqui, essa estrutura, essa empresa que você está montando, que é o que a gente chama de pessoa jurídica, que você caracteriza, uma outra pessoa, ela que tem que pagar tudo isso aqui, todos esses gastos. Se a empresa não tem condição de pagar esses gastos aqui, ela não tem condição de existir. Mas todas as empresas, dentro de uma estrutura bem montada, ela consegue existir. Por quê? Porque outras existem e também têm esses gastos. Agora, fez tudo isso aqui, né? Bacana. Aonde que está toda essa estrutura? Onde é que estão essas pessoas lá? Está num lugar. Eu vou desenhar aqui, ó, é uma casinha, ou seja, ela está em algum lugar. E para essas pessoas trabalharem em algum lugar, também tem um custo disso aqui, né? Porque não vai dar para a gente abrir a nossa empresa na rua. Você fala assim, não, mas a empresa lá é do proprietário. Tá, mas isso, aí que tá, nós temos que pensar maior. Se o imóvel é do proprietário, ele fez aquele imóvel
com o intuito de ter um ativo, ou seja, de dar uma renda. Então, ele que saia dali, vá para outro lugar, com a estrutura dele, e alugue aquele lugar, vai dar mais dinheiro para ele. Entendeu? Para que ele vai? Entendeu? Ele pode utilizar lá sim, só que isso aqui tem um custo. Mas eu vou ter que pagar eu mesmo. Então, pensa o seguinte, para uma empresa existir, ela tem que ter esse custo aqui. E esse custo que nós estamos falando aqui não se trata só de se pagar, ou esse custo que nós estamos falando é para você chegar na sua margem de lucro. Nós temos que saber quanto custa para a tua empresa existir. Né? Então, ela tem um custo para estar nisso aqui. Quanto que custa o aluguel desse espaço lá ou de um espaço similar? Né? Porque a gente também não pode supervalorizar nem diminuir. Ah, se eu tiver aqui para algum lugar vai me custar, sei lá, R$ 2.800 de aluguel. É um custo a se considerar também. Ah, mas daí eu vou ter que gastar gasolina para ir lá da minha casa, que eu moro aqui do ladinho, lá no outro lugar. Esse custo também eu cobro da empresa? Não, não. Esse custo aí daí é você profissional, você gerente lá, você funcionário da sua empresa, entendeu? Você como alguém que executa trabalhos para a sua empresa. Você como gerente. Então, você tem que pagar suas contas também. Aí você já começa a desmisturar o teu bolso com o bolso da empresa. Você está vendo o que tem que acontecer? Agora, a empresa, se ela tiver um saldo lá, ela não vendeu aquilo que deveria vender naquele mês. E o salário das pessoas tem que pagar do mesmo jeito, inclusive para o gerente, inclusive para a esposa do gerente lá, para a financeira e de todo mundo. A gente tem que pensar que é uma empresa que ela tem que ter uma estrutura de crescimento, né? E que tem que pagar salário. Pensado em tudo isso aqui, pessoas, local, tem outro custo ali de equipamentos. E aí é esse desenho aqui, ó, que pode ser uma máquina, pode ser um caminhão, pode ser alguma coisa que precisa lá para funcionar. No caso dele tem algumas máquinas. Esse custo aqui já é uma outra situação, mas ele existe também. Porque com o passar do tempo, as tuas máquinas, os teus equipamentos, eles vão perdendo o valor deles, né? Porque você vai utilizando. Então, você comprou uma máquina nova, tem um preço. Você usou a máquina, desgastou, já é outro preço. Está muito usada, é outro preço, né? Então, tem uma coisa chamada depreciação. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas você já sabe que isso aqui também gastou, a máquina tem que ter lá. E tudo isso aqui para quê? Para que a gente consiga saber quanto que custa para produzir. E a partir do momento que quanto custou para produzir, você sabe quanto é que o sócio ganha dinheiro. Então, esse gerente aqui, nesse caso aqui, ó, ele é como um funcionário da empresa que presta serviço. Mas, fora daqui, ele é um sócio. E esse sócio aqui, para fazer toda essa estrutura, para arriscar, porque alguém teve que botar o dinheiro para fazer tudo isso. Alguém correu o risco, que é o sócio. Por um acaso, ele também trabalha de gerente lá nessa empresa. Esse sócio aqui, para fazer toda essa manobra, ele tem que ganhar um dinheiro. E esse dinheiro que ele precisa ganhar é a margem de lucro, né? É o lucro líquido, é o percentual que nós estamos falando, que nós vamos estipular para ele. Você está vendo que nós estamos chegando lá para entender aonde que a gente vai aplicar o nosso percentual lá, os 20%. Bom, dito tudo isso, né, que a empresa tem que existir para dar lucro para o sócio, fala assim, mas então se não... seria melhor então, para que arriscar? Vai trabalhar de gerente numa outra empresa lá? Por quê? Porque lá você tem uma estabilidade, você tem 13º, você tem fundo de garantia, se ficar doente você tem plano de saúde, se não for trabalhar a empresa remunera, se sair lá, de repente de um dia tem uma indenização. Então, para correr esse risco todo aqui, ó, que você está fazendo, tem que ter alguma vantagem. Nesse caso aqui você paga todas essas despesas, corre o risco e pelo risco você vai ter a tua margem. Tá, vamos seguir lá então. Feito tudo isso daqui, para a gente chegar lá no local, o que nós temos que descobrir? Opa! Qual... Aqui, ó. Qual a produção? Qual que é a produção que eu vou conseguir com essas pessoas aqui, ó? Qual que é a produtividade que eu tenho? E isso também tem que ser equilibrado.
Então não quer dizer que eu preciso contratar todas as pessoas, mas eu preciso saber até onde que eu vou chegar. Quando que eu vou ter uma estabilidade da estrutura da empresa? Ou seja, quando que eu vou chegar a um nível que ela já começa a funcionar melhor assim? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um profissional produzindo um tipo de material e 2 montadores, tá? Se eu tiver 2 profissionais produzindo, vai faltar montador. Agora, se eu tiver 4 montadores e só um produzindo, os montadores vão trabalhar folgado, vão ficar ali, digamos assim, ociosos. Talvez eu precisasse só ter 3 ou só ter 2. É esse equilíbrio que eu estou dizendo aqui. Ah, mas eu preciso aumentar o gerente. Não. Mas é o mesmo gerente que vai cuidar de uma equipe, se eu multiplicar isso aqui por 10? Sim, é o mesmo gerente. Só que esse salário que nós estamos estipulando para esse gerente aqui nesse momento é um salário referente a um gerente para cuidar de 3 setores ou de 4, 5 pessoas. Você veja que um gerente para cuidar de 5 pessoas tem um custo para a gente contratar no mercado. Esse salário tem que ser de acordo com o mercado. Se formos contratar um gerente para 100 pessoas, daí provavelmente já vai ser um diretor, o custo já é outro, né, do salário. E quando eu digo salário, é o valor referência para retirar o prolabore. Então, qual a produção que isso aqui consegue fazer? Essa empresa, né? Quando eu estipular a produção lá, que sejam, sei lá, 500 peças, quando eu chegar neste número aqui, eu já sei quanto que custa essa minha estrutura toda aqui, quanto que eu consigo produzir, né? Qual que é a produção. E quando eu disser assim, agora consigo fazer 500 peças, aqui, ó, não tem uma outra coisa, que é o quê? A matéria-prima referente às 500 peças, que são os custos variáveis. Isso aqui a gente vai classificar como custos fixos dentro da tua empresa, para que você tenha um entendimento. Então isso aqui, quando você abriu a empresa no primeiro dia, isso aqui quando chegar no dia 30 você vai ter que pagar. Isso aqui você vai gastar de qualquer jeito, tendo trabalho ou não tendo trabalho. Então é fixo, né? Além de tudo, tem outras dentro dessa categoria, que é a energia elétrica. Você vai precisar de um sistema para emitir suas notas fiscais, você precisa de internet, você precisa de água. Tudo isso aí que não está ligado exatamente ao que você está produzindo, e aí que a gente também pode equilibrar também aquilo que seja um comércio que somente está comprando e vendendo. Vamos usar aqui o exemplo do comércio para você ver como encaixa. Você vai ter um custo para tudo isso aqui. Quando você vender 500 peças, você vai ter um gasto também com 500 produtos, que vai ser, vamos dizer assim, 10 mil reais. Se você vender só 50 peças, com a mesma estrutura, você vai ter um custo só com 50 produtos. Então, se você gastou lá 10 mil, você vai gastar 1.000 só. Conseguiu entender? Porque isso aqui varia, esse custo aqui, essa despesa, ela vai variar conforme as tuas vendas. Então, neste caso, para a gente chegar no preço, nós temos que pensar que é o que eu consigo fazer com isso para elaborar o meu custo. E aqui também vai ter esse custo variável dentro da minha equação. Pode ser que essa equipe aqui fique ociosa, porque eu só vendi uma peça naquele mês, estou começando a empresa, 2, 3, 4, 5. Então esse custo aqui vai ser maior do que aquilo que comporta naquele momento. Mas aí já é uma estratégia até que você consiga atingir o seu limite. Então, a gente descobriu o que a gente precisa, qual que é a produção, né? Quais são os custos. Bom, então o que nós estamos aí descobrindo, né? De tudo. Quanto que nós gastamos ali para ter uma empresa? Contador, impostos, que também é variável conforme você está vendendo. Quanto que a gente vai gastar no negócio? Com estrutura. E aí, para a gente chegar na margem, quanto é que eu consigo produzir? Daí nós temos que pensar numa capacidade total do negócio lá. Para quê? Para que a gente possa diluir e entender quanto é por produto. Então, chegamos lá nos gastos. Então, como que agora a gente vai aplicar a nossa margem? Olha só, nós temos aqui custos, tudo que custou para nós, mais a nossa margem, que é o que a gente começou para explicar lá, que vai ser igual ao nosso preço de venda. Né? Então, quanto que nós gastamos?
Qual que é a margem que nós queremos ganhar, que o sócio quer ganhar? Por isso que é a margem 8, 15, 20%. Vamos ver aqui que lá nós conversamos em 20% sobre isso. E aí vai ser o preço de venda. Lembrando que para fazer 20% em cima, se o custo é de 100, o preço de venda não é 120, tá? É uma outra continha. Espero que você tenha entendido, realmente trabalhar com percentuais não é simples. O que precisa ali para a gente dar um pontapé na vida? A gente precisa pensar um pouco maior. Se você vai pensar numa empresa, pensa numa empresa mais... Como que ela tem que funcionar? E desde o começo para você abrir. Se você lá, vou te dar um exemplo também que você tem que pensar. Em média, vendendo esses 500 produtos lá por mês, lá eu vou chegar a um imposto no Simples de 10% lá na frente e hoje eu estou pagando só 2%. Quanto que eu coloco na minha conta? Você coloca o teu 10%. Eu coloco quanto que custa lá o valor do aluguel do imóvel? Coloca. Pois é, mas daí vai ficar caro. Não é que vai ficar caro. A qualidade do seu produto, aquilo que você está vendendo, ela tem que ter alguma expressão, mas também tem que ter um custo para se produzir aquilo que deixe sobrar alguma coisa para alguém. O trabalho não é o seu trabalho que está sendo remunerado e nem deve pensar assim você como empreendedor. Ah, eu ganhava 5 mil lá na empresa que eu trabalhava, agora eu estou ganhando 10 mil reais aqui dentro da minha empresa fazendo esse negócio. Está errado. Se o teu trabalho, se a tua profissão ali, ela paga normalmente 5 mil, você ganha 5 mil reais por mês. Você tem que se adequar dentro desta realidade. Os outros 5 mil reais, eles são da empresa e são seus também, como sócio, mas você só tira aquilo ali. O que vai acontecer? Ah, mas eu só vou pagar 2 e eu estou cobrando já o 10%, porque quando eu estiver lá naquele nível, vai ser 10%. O que eu faço com esse dinheiro, o que eu não vou pagar e com essa sobra? Isso vai virar caixa da empresa. Então a empresa vai se fortalecer de uma maneira mais rápida, até ganhar um volume e entrar de uma maneira mais forte, comprar equipamentos, ter um crescimento, você vai ver que é um crescimento muito, muito real para virar competitivo. Ah, mas eu vou pegar então eu quero dar o desconto, né? Vou te dar um exemplo. Imagine que é um negócio de pai para filho, né? O pai vai lá e fala assim, olha filho, esses produtos aqui, ó, para você comprar e vender, na minha distribuidora eu vendo para todo mundo a 100 reais, tá? Mas como você está começando o teu negócio, vou te vender por 50 reais. E aí o filho vai lá e compra esse produto por 50 reais e vai lá e vende por 60 reais, né? Então ele ganhou, mas ele falou, mas eu ganhei 10 e vendi bem rápido. Pois é, mas essa oportunidade que o pai está dando para o filho não é para ele vender por 60. É para ele vender como se ele estivesse comprando por 100 reais. Então ele vai vender por 120, 130, 200, né? Seja lá a margem que ele precisar colocar ali dos custos e mais a margem de lucro. Mas vamos falar que ele pegou por 100 e vendeu lá por 130, que seria o valor. Ele ia ganhar 30 reais. Quando o pai vendeu por 50 para ele, quanto que ele está ganhando? 80. Ele está ganhando quase que 3 vezes mais, ou seja, ele está ganhando como se fosse um trabalho de 3 anos, vamos pensar assim num espaço de tempo, em 1 ano só. Então tudo isso é para quê? Para fortalecer a empresa, para que fique o capital lá. Então quando você tem que trabalhar, fala assim, ah, mas eu estou aqui, ó, eu não vou pagar o aluguel aqui, posso deixar na empresa. Ótimo, legal. Você conta isso como investimento do sócio, mas está lá na empresa. Está ficando, você não está desgastando. Ou seja, pensa de uma forma um pouquinho diferente também. Você tem um carro, tá? Comprou o carro novo e agora você usa o carro 10 anos. Mas você não tira dinheiro nenhum para repor o carro. 10 anos se você conseguisse, né? Com 5 anos quebrou o carro, como é que você não tem o dinheiro daí? Por quê? Não, mas eu cobrei mais barato a minha corrida, porque eu já tinha um carro novo. Então você tem que ver que tem que ter lá um saldo. A empresa, ela funciona nesse formato, ela precisa ter lucro. Na verdade, a empresa, ela só existe por um único motivo. Ou seja, ela deveria existir por um único motivo, dar lucro para o sócio. Eu espero que tenha tirado aí as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dá um like. Se você não está inscrito no canal, ainda se inscreva. Tem um monte de material aí, eu costumo postar toda terça e quinta-feira. Vou deixar um recadinho para você aí que está me assistindo. Não abra mão do conhecimento. Entenda, veja, raciocine e coloque em prática. A tua empresa vai ter sucesso.
Eu encontro você no próximo vídeo. Valeu?